Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 4 e 5, que dizem: E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor que diz? Bom, queridos, aqui diante da situação da mulher surpreendida em adultério, os fariseus fazem uma pergunta muito interessante a Jesus. E é uma pergunta que a maioria absoluta, a maioria esmagadora dos cristãos não sabe responder. Ou não sabe responder a contento. Eles perguntam, olha, aqui na lei, no Antigo Testamento, palavra de Deus, e é Deus dizendo que é necessário, é obrigatório, é um mandamento que a gente apedreje essa pessoa pega em adultério. E aí, querido cristão, o que você responderia a eles? Devemos apedrejar? Você, quando sabe de alguém pego em adultério, você apedrejou essa pessoa? E se não apedrejou, por que não? Se é Deus que diz que você deve apedrejar. A lei diz que você deve apedrejar. O Antigo Testamento, a palavra de Deus diz que você deve apedrejar essa pessoa. Por que você não fez? Infelizmente, ainda há casos de alguns que o fazem, apedrejam, ou tratam mal, ou ofendem, ou etc. Isso é um dilema e as pessoas não sabem responder isso. E quando, para esses casos muito notórios, muito fortes, como um apedrejamento, as pessoas ignoram. Agora, outras questões do Antigo Testamento, não tão chocosas, elas pegam e praticam, como se aquilo fosse o que está vigente para hoje. Isso é importante para você aprender. A antiga aliança tem esse nome de antiga, porque realmente já passou. Essa aliança foi feita com Deus, com a nação de Israel, uma aliança feita apenas com eles, não foi feita com o planeta inteiro, foi apenas com os judeus. Essa aliança foi quebrada de cima a baixo pela nação inteira de Israel. Essa aliança então foi totalmente quebrada e deixou de existir. E foi feita então uma nova aliança, essa sim feita com todos os povos da terra, que é a aliança que nós lemos no Novo Testamento, que é onde se contém a nova aliança. Mas aí você me pergunta, mas por que Deus deu essa ordem de apedrejar uma pessoa, mesmo que, digamos, não esteja mais em vigência? Por que Deus daria uma ordem dessa? Ora, Jesus responde isso em Mateus capítulo 19, aí na questão do divórcio, que era feito de uma forma banalizada, o homem que era o provedor deixava a mulher na miséria, quase obrigando ela a se prostituir, porque se divorciavam de uma, pegavam outra, divorciavam de uma, era uma loucura. E aí questionam Jesus, ora, Moisés, na lei, nos deu autorização de divorciar por qualquer motivo. E Jesus diz, ele lhes ensinou isso por causa da dureza de coração de vocês. Então Jesus explica por que a antiga aliança tem vários pontos que não são muito bons. Pelo contrário, devem ser totalmente rejeitados. Porque foi o que Deus pôde ensinar aquele povo diante da imensa dureza de coração deles. Deus não tinha como ensinar um povo cruel, um povo violento, um povo rebelde, um povo com coração duro, um povo mau, ensinar sobre o amor, ensinar sobre o servir, sobre a humildade. Não tinha como ensinar muitas coisas, queridos. Então, muitas coisas ali ensinadas, como Jesus diz, não deveria ser assim. Mas foi o possível e foi um imenso avanço para a época. Estamos falando de 3.500 anos antes, 3.500 anos atrás.
Então, a lei de Moisés foi um imenso avanço em termos morais, em termos éticos. Em tudo que você pensar foi um imenso avanço. Mas se você comparar isso ao que Jesus trouxe, aí, meu irmão, aí é um retrocesso. Porque o que Jesus trouxe é a plenitude da verdade. É a nova aliança, é o Evangelho de Deus. Em Jesus encontramos o desejo, a vontade de Deus plenamente expressa. Isso está escrito. E isso foi dito para o próprio Moisés. Está escrito em Deuteronômio 18. Deus ia aparecer à nação de Israel, ia entregar a lei perfeita, ia entregar ao povo o ensino completo da vontade dele. E o que o povo diz? Não, nós não queremos ouvir porque nós temos medo. Temos medo de não conseguir seguir isso, temos medo de não conseguir cumprir, temos medo de Deus. E qual foi a resposta de Deus a Moisés? Deus diz, eles têm razão. Eles não estão preparados, eles têm um coração muito duro, não vão conseguir entender, não vão conseguir praticar. Vai ser algo mecânico, não vai ser algo do coração, não vai ser feito em amor. E aí Deus diz a Moisés, Moisés, eu levantarei no meio de vocês um profeta semelhante a você, lá no futuro, que trará a verdade completa, a mensagem que eu quero entregar agora e não posso. Ele lhes dirá as palavras que vier da minha boca, e quem não ouvi-lo eu cobrarei, porque ele dirá a verdade completa. É por isso que no Evangelho de João, nós já estudamos, diz que através de Moisés veio a lei, mas a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. E aí você me pergunta, mas Jesus diz que ele não veio destruir a lei, mas cumprir. E ele diz que nenhum i e nenhum tio da lei passará até que tudo se cumpra. Jesus não disse isso? Disse, exatamente. Nenhum i, nenhum tio passará do Antigo Testamento até que tudo se cumpra. O detalhe é que tudo se cumpriu em Jesus. Ou não foi o que ele disse na cruz? Ele diz o quê? Está consumado, está terminado, está cumprido, está pago, está realizado. Eu cumpri toda a lei, todo o Antigo Testamento, para que agora se inicie uma nova aliança. Agora se inicia um novo tempo, uma nova lei, feita de acordo, agora sim, com todo o coração, toda a vontade de Deus. Isso está escrito no Novo Testamento inteiro e corroborado pela mensagem do Deuteronômio 18. Romanos 7, por exemplo, diz, meus irmãos, vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Outro quem? Aquele que ressuscitou dos mortos. E no verso 6 diz, nós, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, é um novo modo, e não segundo a velha forma da lei escrita. E ele compara, depois no livro de Gálatas, capítulo 4, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, debaixo do Antigo Testamento, considerando o Antigo Testamento como em total vigência, acaso vocês não ouvem a própria lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. E isso é uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, da lei, mas da livre, da nova aliança. Em Gálatas capítulo 3, ele explica bem claramente. Antes que viesse a fé em Jesus Cristo, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei, o Antigo Testamento, foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor,
Já não estamos mais sob o controle do Antigo Testamento. Em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: vocês não estão debaixo da lei, ponto. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O livro de Hebreus, são 2 livros na Bíblia que são escritos basicamente para tratar desse tema, o livro de Gálatas e o livro de Hebreus. Quem tiver qualquer dúvida, leia esses 2 livros. O livro de Hebreus diz, no capítulo 7, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Mudou a lei. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E no capítulo 8 ele diz: o ministério que Jesus recebeu é superior ao ministério do Antigo Testamento. Assim também como a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, veja só, ela não é perfeita, longe disso. Se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. Antiquada, é Antigo Testamento, antiquada. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Ele diz: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. E se era glorioso o ministério que trouxe condenação e morte, olha o que ele chama o Antigo Testamento, e é o que nós estamos vendo aqui no caso da mulher adúltera. Estão querendo apedrejá-la e condená-la à morte. E se era glorioso o ministério que trouxe condenação e morte, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois o que outrora foi glorioso, preste atenção nisso que ele está falando. O que outrora, se o Antigo Testamento foi glorioso, agora não tem mais glória em comparação com a glória insuperável da nova aliança. Eu vou repetir. Se o Antigo Testamento foi glorioso, agora não tem mais glória em comparação com a glória insuperável do Novo Testamento. E ele diz: se aquilo que estava desaparecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória daquilo que permanece para sempre. E sabe o que acontece se a pessoa fica presa lá no Antigo Testamento, seguindo tudo que está ali, sem considerar a revelação da nova aliança? Ele diz: as mentes deles se fecham, pois até hoje o véu permanece quando é lida a antiga aliança, o Antigo Testamento. Até hoje o mesmo véu permanece quando é lido o Antigo Testamento. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aí você me diz: bom, então o Antigo Testamento a gente descarta? Não é mais palavra de Deus? Não nos é mais útil? Pelo contrário, queridos. É extremamente útil, mais útil ainda do que antes. Só que agora você analisa todo o Antigo Testamento através de Cristo. Tudo que se encaixa, tudo que está de acordo com Cristo no Antigo Testamento permanece. Aquilo que vem contra a mensagem de amor de Cristo, aí ficou no passado, foi revogado, ficou no passado mesmo. É simples assim, é só olhar para Cristo. Cristo tem que ser o nosso modelo. Se você ler uma passagem do Antigo Testamento dizendo: odeie o seu inimigo, Jesus trata sobre isso. Odeie o seu inimigo. O que Jesus diz? Mas eis que eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Então, se teve um choque com a mensagem de Cristo, fique com Cristo. Agora, se no Antigo Testamento você lê, como está escrito no livro de Levítico:
ame o teu próximo como a ti mesmo. Você vai jogar isso fora? Eu jamais. Pelo contrário, eu absorvo isso com muito mais intensidade olhando para Jesus, que repetiu essa mesma mensagem. Então, tudo no Antigo Testamento que está de acordo com Cristo permanece e você absorve e vive com mais intensidade. Agora, aquilo que Cristo superou, aquilo que Cristo trouxe um entendimento mais profundo, mais amoroso, mais cheio de compaixão, fique com Cristo. É simples assim. Olhe tudo através de Cristo. Se está de acordo com o caráter de Cristo, fica e aprenda e ensine, mesmo do Antigo Testamento. Porque tudo do Antigo é absorvido no Novo se está de acordo com Cristo. É simples assim, queridos. É simples assim. O resto foi por causa de um tempo, foi ensinado daquela forma por causa da dureza de coração das pessoas daquela época. E você vai seguir aquilo que foi ensinado para pessoas de duro coração? Não, você pega o que Cristo ensinou, que é melhor. Porque se você ficar aprendendo aquilo que foi feito para corações duros, a tendência é que o seu coração endureça também e você queira apedrejar pessoas. Então fique com Cristo para que o seu coração amoleça cada vez mais e seja tirado um coração de pedra e colocado um coração de carne. Espero que tenha ficado claro, queridos. Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.